Quer investir seu dinheiro sem correr grandes riscos? Então você precisa conhecer os investimentos de renda fixa. Hoje eu vou te mostrar como eles funcionam, quais os melhores e como escolher o ideal para você. Fica até o final porque eu vou te dar uma dica para aumentar seus ganhos sem abrir mão da segurança. E como vocês sabem, iniciamos essa jornada há pouco tempo, e para que eu consiga continuar ajudando as pessoas, vou precisar que você se inscreva no canal e deixe o like. É rapidinho, isso vai fazer uma diferença imensa para nós. Obrigado. Mas afinal, o que é renda fixa? A teoria diz que você já sabe como será o rendimento no momento da aplicação, diferente da renda variável, onde o retorno pode oscilar muito. Esse tipo de investimento, ele é indicado para quem busca segurança e previsibilidade. Agora vamos conhecer alguns conceitos antes de mostrar os principais tipos de renda fixa. Primeiro, o IPCA, que está atrelado à inflação. Existem alguns tipos de indicadores com o mesmo objetivo, como por exemplo o IGPM, do setor privado, que é calculado pela FGV, o INPC e o IPCA, que são calculados pelo IBGE. E neste vídeo vamos dar mais atenção ao IPCA. Ele serve basicamente para mostrar a variação dos preços e serviços. Se ele sobe, significa que o poder de compra do seu dinheiro está caindo. O que mais impacta o IPCA, conforme o gráfico da direita para a esquerda, são os alimentos e bebidas, transportes, habitação e saúde. Vou deixar um link na descrição do vídeo com a tabela completa de cada categoria e seu respectivo peso no índice. Em resumo, é aquela velha história de que nos anos 2000 uma Coca-Cola custava R$ 2 e agora custa R$ 9,50. Um aumento próximo a 375%, enquanto que o IPCA do mesmo período foi de 347%. Temos a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira, definida na reunião do Copom, que costuma ser a cada 45 dias. É uma taxa que auxilia no controle da inflação. Por exemplo, se a inflação está alta, o governo aumenta a Selic para frear o consumo e, consequentemente, controlar os preços. E, por fim, o DI, que é o Depósito Interfinanceiro, que é um título privado de renda fixa que auxilia os bancos a trocarem recursos entre si para fecharem o caixa diário da forma mais eficiente possível. O DI, conhecido também como taxa CDI ou CDI over, se aproxima muito da taxa Selic meta. Normalmente, os investimentos que vamos realizar na renda fixa estão atrelados a esses indicadores, IPCA, taxa Selic e CDI. Por isso, é muito importante conhecê-los. Quanto à emissão, os títulos públicos são emitidos pelo governo federal, estadual e municipal e são custodiados na Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Já os privados são emitidos por empresas e pelas instituições financeiras de modo geral e são custodiados na B3, que é a Central de Liquidação e Custódia de Títulos Privados. Falando sobre a remuneração, podem ter cupom, juros pagos periodicamente sobre o valor nominal do título, podem ser zero cupom, sem pagamento ou juros, ou seja, recebe o valor total no vencimento, prefixado, os juros são estipulados no início e não variam durante a vida do título, pós-fixados, juros ou cupons são estipulados em função de alguma taxa flutuante e, consequentemente, só no final tem conhecimento do rendimento total do título. Aqui embaixo tem um gráfico que representa a data da compra, ou seja, o recurso está saindo do seu bolso para o banco. E quando chega o início da conversão, primeira data de recebimento do cupom ou amortização, o dinheiro volta rentabilizado para o seu bolso até a data de vencimento. Mas vamos ao que interessa. Começando pelos títulos públicos, o primeiro é o Tesouro Prefixado, tem um percentual de rentabilidade fixa, ou seja, no momento da compra você já sabe qual percentual vai receber. Nesse título não tem cupom ou amortizações. O Tesouro Selic é considerado pós-fixado por estar atrelado à taxa Selic e, assim como o primeiro, não possui cupom ou amortizações. No caso do NTN-B, se trata de um título atrelado à inflação, mais um percentual de juros fixos com pagamento de cupom semestral. Quando falamos de NTN-B principal, ele possui as mesmas características do NTN-B, porém não possui cupom. Outro título é o título NTN-F, que tem rentabilidade fixada com pagamento de juros semestrais.
Além disso, temos mais dois títulos lançados pelo governo recentemente, que é o Educa Mais e o Renda Mais. Em ambos, o seu rendimento está atrelado à inflação, mais um percentual fixo, e apesar de não possuírem cupom semestral, possuem amortizações programadas que normalmente são mensais. O Educa é voltado para uma renda mensal de 5 anos, focado no planejamento para a formação universitária. Você realiza o investimento durante o período e, após isso, você recebe uma renda mensal durante 5 anos. No caso do Renda, o objetivo é que você invista ao longo da vida e, quando chegar a data da aposentadoria que você definiu, você recebe o retorno do seu investimento por um período de 240 meses, ou seja, por 20 anos. Inclusive, tem um vídeo no canal que fala sobre aposentadoria e pode te ajudar a ter mais clareza em como se preparar para o futuro. Vou deixar também o link do Tesouro Direto para que você veja os detalhes de cada um desses títulos. O último ponto importante a falar sobre os títulos públicos é que todos sofrem tributação com base na tabela regressiva de imposto. Agora vamos falar um pouco dos títulos privados, começando pelo Certificado de Depósito Bancário, o CDB. Sobre o prazo, podem ser de longo prazo ou com liquidez diária, e nesse caso são ideais para reserva de emergência. Inclusive, vou deixar um vídeo legal sobre esse tema para que você possa assistir. São emitidos por instituições financeiras, possuem tributação regressiva e garantia do FGC. Temos também as debêntures, que são os títulos de dívida emitidos por companhias que precisam captar recursos. Podem ser convertidas em ação da empresa caso o investidor desejar, não conversíveis ou incentivadas. A tributação é regressiva e isenta caso a debênture seja do tipo incentivada. Nesse critério, o governo exige que o dinheiro captado pela empresa seja investido em projetos de infraestrutura. Apesar disso, nenhuma dessas modalidades possui garantia do FGC. As letras de crédito imobiliários, as LCIs, são títulos que possuem garantias atreladas a hipotecas ou por alienação fiduciária do imóvel. Seu prazo não pode ser superior ao prazo de quaisquer dos créditos imobiliários que as lastreiem, ou seja, se tem um financiamento imobiliário de 3 anos, o prazo não pode ser de 4 anos. Além disso, o prazo mínimo são 36 meses. E como ponto positivo, possui isenção de imposto de renda. Por último, a letra de crédito do agronegócio. Atualmente, ela tem um prazo mínimo de 9 meses, também conta com isenção de R e como lastro os direitos creditórios que são originados do agronegócio. Todos esses títulos citados possuem a possibilidade de ter rentabilidade pré-fixadas, pós-fixadas, indexadas à inflação e híbridas. Outro ponto importante falar é que as CDBs, LCIs e LCAs possuem garantia do FGC que protege o investidor caso tenha risco de não recebimento do valor investido de volta, mas é importante lembrar que existe um limite de R$ 250 mil por CPF por instituição e a soma máxima da cobertura é de R$ 1 milhão. Ou seja, se você tiver R$ 250 mil em 4 instituições diferentes, você vai conseguir reaver o recurso e o excedente não será coberto. Além disso, é importante ressaltar que está coberto apenas o principal investido e não a rentabilidade. E claro, investidor, existem muitos outros títulos privados em renda fixa. Passei aqui com vocês somente os mais conhecidos do mercado. E antes de continuar, vou reforçar a importância de você se inscrever no canal, curtir esse vídeo e compartilhar com a galera. Mais uma vez, obrigado por essa força que está nos dando. Voltando ao tema da tributação, acredito que tenha falado rapidamente sobre isso em cada investimento, então acho importante reforçar novamente. Trouxe essa primeira tabela que resume o imposto de cada título. Falando de imposto, ele sempre vai reincidir sobre o lucro de acordo com a tabela regressiva. Até 180 dias vai ser 22,5%, de 181 dias a 360 dias investido no título, quando você resgatar vai ser 20%, 361 dias a 720 dias, 17,5%, e acima de 720 dias, 15%. Essa é a alíquota menor no caso desse tipo de investimento. Com relação ao IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, é cobrado caso o investimento seja resgatado antes dos 30 dias. Basicamente, dia após dia ele vai diminuindo por volta de 3 a 4%, zerando no 30º dia. Então, o investidor tira print dessa tela para guardar com você e nunca se esquecer desses detalhes, porque eles podem fazer uma diferença gigante no seu rendimento final. Mas afinal, como escolher o melhor investimento? Liquidez. Qual etapa você está da sua vida? Esse investimento vai ser
para você se aposentar e pode ser de longo prazo? É para uma viagem dos sonhos daqui a 5 anos? Ou você está pensando na sua reserva de emergência e precisa de liquidez diária? Qual é o tipo de rentabilidade que deseja? Pré-fixado, pós-fixado, atrelado à inflação ou híbrido? No quesito segurança, está disposto a ter um título garantido pelo governo que, em teoria, é o mais seguro que qualquer outra instituição do Brasil? Ou está apto a arriscar mais e tentar um CDB, debênture ou LCI? Além disso, precisa entender qual é o cenário econômico atual do país, pois em uma eventual queda da taxa de juros, os títulos pré-fixados podem se valorizar, enquanto os pós-fixados podem desvalorizar, e o inverso pode acontecer caso os juros estejam em tendência de alta. E por fim, investidor, nunca cometa o erro de deixar parado o dinheiro em conta corrente. Tente fugir da poupança e se atende ao prazo que pode deixar o recurso preso. Inclusive, tem um vídeo no meu canal que você precisa assistir antes de começar a investir, pois falo dos principais erros que todo investidor não deve cometer ao iniciar. Gostou do vídeo? Vou deixar na descrição os principais links que acredito que vão te ajudar, inclusive o link da Fundação Bradesco, que possui cursos básicos em investimento, e o melhor, que é de graça. Mas me diz, você já conhecia todas essas letrinhas? Deixa nos comentários, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar e nos seguir no Instagram. Até a próxima, investidor!